Olá, eu sou a Aline França, sou pedagoga, educadora parental. Vim aqui hoje compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência dentro da educação positiva, a minha jornada aí levando para as escolas, para os educadores, a importância da gente ter um olhar mais consciente, mais respeitoso, mais amoroso para as crianças. A gente vem aí com um histórico de uma educação tradicional, muitas vezes muito autoritária. A educação que todos nós recebemos foi uma educação pautada no viés do autoritarismo, onde a gente tem aí um adulto que dita regras, que impõe, e uma criança que precisa ali obedecer sem muitas vezes nem questionar o que está acontecendo. Então, a minha reflexão é muito nesse viés de trazer para os educadores um pouquinho do olhar dessa criança. Quem é a criança que se encontra comigo enquanto educadora todos os dias? Quem é essa criança que está sendo formada agora e que é alguém que será capaz de contribuir para que esse mundo seja um lugar melhor? Nós todos adultos, a gente sabe que a gente vem de um lugar onde a gente não podia muito sentir, né? Menina bonita não sente raiva, homem não chora, ciúme é muito feio, né? Não, que você tá com ciúme, que feio, né? Quando na verdade nós estamos falando de emoções que existem e precisam ser sentidas. Se a gente não sente essas emoções, se a gente não vivencia as emoções, a gente não se conhece. E hoje nós somos uma geração de adultos que está aí batalhando, lutando todos os dias para poder se curar das suas infâncias, onde a gente não pôde conhecer e saber quem a gente é. Então, a educação positiva, ela traz essa proposta para que a gente entregue para esse pequeno indivíduo a condição de ser alguém que possa sim sentir raiva. Você fica com raiva? Ele tomou o seu brinquedo, você está com raiva? Eu te entendo. Eu também sentiria raiva. Eu sinto raiva quando alguém pega de mim uma coisa que, sem me pedir, a gente não sente isso. Por que eles não podem sentir? O que vai fazer a diferença é o que eu faço com a minha raiva. Então, a gente tem promovido essa consciência na criança de que ela pode sim sentir raiva. Que feio chorar, a gente não chora sem motivo. Eu, enquanto educadora, eu já disse isso tantas vezes com a melhor das intenções. Quando, na verdade, ele é que sabe o motivo que leva ele a chorar. Então, se ele chega numa escola, num espaço completamente novo, eu não conheço ninguém aqui, por que ele não pode chorar? É o jeito que ele tem de se expressar. Então, você está chorando porque você está diante de um lugar novo, um ambiente novo, você pode chorar, você tem o direito disso. E eu entendo que está difícil para você. E aí a gente precisa sempre fazer aquele exercício de empatia, né? Se qualquer um de nós aqui formos colocados num lugar, num país, onde tem uma cultura, uma língua, uma série de comportamentos que eu não conheço e não tem ninguém para me amparar, como é que eu vou me sentir? Eu não me sinto confortável. Por que uma criança, diante de um espaço novo, ela não pode chorar? Ela pode chorar. E eu vou estar aqui para te acolher. Eu entendo que está difícil para você. Estaria para mim também. Quando a gente recebe uma criança na escola chorando, se a gente tem essa postura de dizer, não precisa chorar. Não, chora por isso não. Aquilo ali provoca naquela criança opa, ela não está me compreendendo. E naquele momento eu não permiti que ela sentisse o que ela queria sentir. Ao passo que se eu recebo essa criança e vem cá, eu entendo o que você está sentindo. Eu posso te ajudar. Você quer conversar comigo? Não, eu não quero falar. Tá tudo bem. Quando você quiser, eu vou estar aqui para te ajudar. O problema é que a gente está aí o tempo todo com aquela preocupação. A gente sabe que o professor dentro de uma escola ele precisa lidar com diversas situações. E dizer e pedir para aquela criança, parou, chega, e ela não se comportar mais daquela forma, aquilo me ajuda, enquanto educador, a ter um ambiente controlado, né? Mas será que eu, de fato, fui uma educadora, como a Fernanda colocou aqui na sua essência, de dizer, opa, nós vamos desorganizar aqui agora para organizar daqui a pouco. Eu tenho um espaço, eu tenho uma sala de aula que é um organismo vivo.
Enquanto educadora, se eu estou preocupada em cumprir conteúdos, cumprir currículo, no momento que eu recebo uma sala de aula cheia de pequenos indivíduos, cheios de histórias, porque cada criança que se encontra comigo é um universo inteiro. Eu não posso achar que numa escola, uma criança ela é alguém de 13 a 18. Ela é alguém que tem toda uma história, toda uma vida. E aí, pensando num educador que educa de forma positiva e consciente, ele entende que todo comportamento é um pedido disfarçado. Se uma criança chega para mim naquele dia e está super agitada, ele é agitado, ele bate, ele não me ouve, a gente precisa parar de rotular aquela criança. Nas escolas, gente, todo mundo já sabe quem eles são. Tô vindo lá do terceiro ano. Gente, adivinha? Se bobear, tem um coro falando o nome de quem deu trabalho lá no terceiro ano. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, vem rotulando essas crianças. Elas carregam rótulos dos que não dão conta. Por quê? Porque a gente aprendeu a educação pela escassez. Eu não sei isso, eu não sou bom naquilo, eu não tiro nota boa nisso. E aquilo que eu sei? Tudo aquilo que eu posso trazer para contribuir para uma sociedade ser melhor. De repente eu não sei fazer conta, mas eu sei conversar com as pessoas e mostrar para elas que elas podem inspirar a outras a fazerem coisas boas. Eu vou só lembrar de que ele não sabe conta. Pelo amor de Deus, gente. Então, o meu olhar é que eu preciso educar pela abundância. E parar de educar pela escassez. Ah, tá, Aline, mas ele não sabe matemática, nós vamos deixar ele com a dificuldade pro resto da vida? Como é que ele vai contar os lacres que ele vai receber da turma? Não, eu vou ajudá-lo a potencializar o que ele não sabe. Mas eu vou mostrar para ele que o fato dele saber conversar com as pessoas pode sim fazer com que ele mude o mundo. E eu começo sempre a minha fala dizendo para os professores, olha, gente, eu estou aqui para dizer para vocês que a gente pode mudar o mundo através do nosso trabalho. Nem que seja um de cada vez. Então, quando eu recebo uma criança dentro de uma escola, e eu defendo que dentro de uma escola todos são educadores, alguns educadores de sala, porém outros educadores de apoio. O porteiro que está lá na porta, o bom dia dele pode mudar a vida de alguém. O sorriso dele talvez seja o único que aquela criança vai receber num dia. Porque ela está lá saindo daquele universo dela, de brigas talvez, de adultos muito ocupados que não enxergam essas crianças e não veem as demandas que elas têm, de adultos que estão sempre colocando crianças idealizadas. Meu filho tem que ser desse jeito, meu filho tem que ser bom nisso. O filho idealizado nunca nasceu. O que nasceu é aquele que está lá, com as dificuldades e as potencialidades que ele tem. E a gente precisa começar a enxergar as pessoas a partir dessa abundância para que elas se reconheçam enquanto pessoas capazes de fazer essa transformação nessa sociedade. A gente quer, o Fórum Econômico Mundial já põe para nós há muitos anos, 2025, habilidades daquele momento. Pensamento crítico, criatividade, poder de negociação, gestão do tempo, né? Mas eu tô aqui dizendo para essa criança que ela não pode criticar. Professor, eu penso diferente do que você trouxe. Só um minutinho aí, depois você conta para mim o que você tá pensando. E o depois nunca chega. Mas eu não quero que ele seja um adulto crítico. Eu não preciso disso. Ele não vai ser exigido sobre isso para que ele seja um bom profissional. Mas a criança não pode criticar. A criança é criativa. Mas não, isso aqui não cabe no meu planejamento. Tem que ser desse jeito aqui, ó. A gente precisa sim de um planejamento. A gente sabe que precisa cumprir conteúdos curriculares. Sim. Mas a gente pode usar a nossa criatividade para colocar esse conteúdo em prática de uma forma que eu aproveite essa potencialidade desse aluno, essa potencialidade desse estudante. Então, a educação positiva, ela tem esse olhar de que entende que esse indivíduo, esse pequeno sujeito, ele é o fruto de toda uma experiência que ele vivencia. Assim como os comportamentos desafiadores, porque a gente acha às vezes que um comportamento desafiador é só daquela criança agitada que não para quieta, né?
Mas às vezes aquela quietinha muito obediente e que não se posiciona, talvez está pedindo mais socorro do que o que está aqui batendo no colega do lado. O que está batendo no colega do lado está gritando, olha pra mim, olha aqui pra mim, porque eu não tô dando conta não, tá difícil. Talvez o pequenininho tá lá atrás, o caladinho tá lá atrás, ele não fala mais, porque ele já cansou de pedir ajuda. Talvez ele precisa mais do meu olhar do que aquele que está batendo aqui na frente. E quando eu entendo que todos esses comportamentos são pedidos disfarçados e que eu, enquanto professora e educadora, posso ser uma testemunha amorosa, que não vou conseguir cuidar da vida de todo mundo, não. Mas eu posso sinalizar para aquela, primeiro eu posso me aproximar daquela criança e mostrar para ela que aquilo que você traz me importa. Você é importante para mim. Eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Talvez essa testemunha de amor é a única pessoa que vai escutar essa criança, que vai olhar para ela, que vai simplesmente tocar, ó, tô aqui, posso te ajudar? O que a gente pode fazer junto? E aí, quando eles entendem que esse professor se importa com eles, daqui a pouco ele vai ter liberdade para te contar. Professor, tá difícil demais. Meu pai e minha mãe não param de brigar. Nossa, professor, lá em casa uma gritaria, não consigo nem dormir. Eu tenho um professor que é pai de uma aluna minha, que ele é professor de adolescentes, geografia. Trabalha em vários colégios aqui em BH. E ele fala comigo, Aline, muitas vezes esses meninos me veem como pais. A gente já tem, a adolescência é uma fase tão incompreendida, tem até apelido, né, a aborrecência. Ela é tão incompreendida que às vezes a gente cria uma barreira com eles que ninguém enxerga esses meninos. Senta do lado de um adolescente, se dispõe a escutar o que ele tem para te falar com respeito, pra você ver se esse menino não começa a te contar as experiências dele. Começa a ouvir sem julgamento pra você ver se você não constrói uma ponte. E muitas vezes é só isso que eles querem. Mas eles já chegam para nós com essa visão de que a gente acha que eles são os chatos. Tem adolescente que conversa comigo que já chega assim, Aline, eu vou te falar aqui uma coisa, você, adolescente é chato, né? Mas só que eu queria te pedir isso, eu não. Chata não, vou em casa, vamos bater um papo. E esse pai, ele me fala muito isso, Aline, eu vejo que eles trazem para mim coisas que eles poderiam levar para o pai, para a mãe, mas eles acham que eles não vão ser ouvidos. Aí eles trazem para mim. E aí eu pergunto, por que que essa barreira existe de modo que esses adolescentes muitas vezes se sentem mais à vontade com esse professor do que com os pais? O que que tem aí que promove essa ponte e derruba esse muro? E aí esse professor, enquanto uma testemunha de amor, ele pode ser aquele que vai ouvir, que vai acolher, que vai dar um conselho de forma responsável e consciente e que vai fazer a ponte entre a família. Olha para ele, porque ele está precisando ser visto. Ele está precisando ser ouvido. Ele precisa do olhar de vocês nesse momento sem julgamentos. E esse professor nesse momento, quando ele faz essa ponte, ele pode sim transformar não a vida só dele, daquele aluno. Ele pode transformar aquele ambiente familiar inteiro. Uma criança que de repente chega na escola irritada, outro dia eu atendi uma mãe, ela falou comigo, lá na escola eu não sei mais o que fazer, a Aline me ajuda, não sei o que, você vai conversando, e o sono e tal, como é que é? Essa noite a Aline, ele acordou 14 vezes, você acredita? Mas aí, Aline, deixa eu te contar um negócio, porque na escola eles estão falando comigo, opa, 14 vezes? Você já acordou 14 vezes numa noite? Como é que você estava no dia seguinte? Cansada, irritada, não dei conta, tomar café, Coca-Cola, levanto, banana. Sua criança não sabe, não conhece esses artifícios para ele poder espantar o sono. O que ele vai fazer no dia seguinte? Ele vai ficar irritado. Ele não sabe dar nome para isso. Ele não tem ferramentas para lidar com isso. Então a gente precisa ter esse olhar atento. Às vezes é uma coisa tão simples que o professor pode ser a ponte de eu entendi o que está acontecendo, eu vou me aproximar dessa criança, eu vou ganhar a confiança dela e eu vou me aproximar dessa família, não para acusar a família. Porque a gente também às vezes tem um discurso, aluno é transitório, filho é para sempre, é mesmo. Porém, enquanto esse aluno está comigo, ele é meu aluno, mas é meu.
E eu também tenho responsabilidade sobre ele. E se eu posso agendar uma reunião com uma família para dizer para essa família, vamos baixar todo mundo a guarda, porque às vezes fica aquele embate, né? Família, não, cansei, gente. Essa família cansei de chamar, cansei de pedir, essa família não tem condição, né? E aí, por outro lado, a família, mas a escola também não faz. E eu costumo falar com todo mundo, gente, vamos todo mundo abaixar a guarda, porque enquanto nós estamos aqui brigando para ver quem tem mais razão, tem alguémzinho aqui que precisa de nós e que não está sendo visto, porque nós estamos perdendo tempo procurando de quem é a culpa. Ele é responsabilidade nossa. Família, o que vocês podem fazer lá para ajudar ele nesse sentido? Tá, vocês têm alguma dica para me dar de alguma coisa que eu posso fazer aqui para poder ajudá-lo também? Então, ótimo, vamos fazer junto. Vamos acertar sempre? Não vamos. Mas nós não vamos deixar de tentar. Nós não vamos deixar de olhar para eles, porque eles precisam do olhar adulto. Mas muitas vezes os adultos estão perdendo tempo decidindo quem tem razão e deixando de olhar para quem precisa deles de verdade. É hora, gente, dos adultos tomarem os seus lugares de adultos e começarem a se colocarem como aqueles que podem orientar, conduzir, amparar essas crianças. Não para serem permissivos, não para achar que tudo tá bom, que tudo tá certo, não. Mas para serem mentores, curadores nesse processo de educação. Para que a gente possa permitir essas crianças serem crianças, opinarem, se movimentarem. Uma criança dentro de uma sala de aula, numa carteira, 4 horas por dia, gente. E a gente desejar que elas fiquem assim quietinhas, olhando, prestando atenção em tudo, não condiz com a necessidade da infância. Uma criança com vontade de fazer xixi, ela não vai prestar atenção em nada mais do que eu disser. Ah, Aline, mas quer sair toda hora para passear. Então eu preciso saber por que ele precisa tanto sair da minha aula. Eu preciso saber porque não está confortável para ele. Ah, Aline, mas aí o professor ele é muito exigido. Não, ele é exigido sim, como todo profissional é. Um professor que não consegue lidar com barulho de criança é como um médico cirurgião que não consegue ver sangue. Criança faz barulho, criança é criativa, tem um potencial criativo enorme dentro dela. E aí a reflexão que eu deixo é, será que nós não estamos matando o potencial criativo que essa criança tem em nome de uma educação que precisa acontecer dentro de modelos que já não funcionam mais? Eu nem sei se um dia funcionaram, porque nós adultos estamos tratando da nossa infância, né? Então nem sei se um dia funcionar. Acho que a diferença é que hoje a gente tem mais consciência, né? Então, gente, a reflexão que eu queria deixar para vocês é essa. O professor pode sim, o educador pode sim transformar a vida de alguém. Pode sim, a nossa forma de educar pode mudar o mundo, nem que seja um de cada vez. Quando eu olho para uma criança, entendo o potencial que está ali e que eu posso contribuir para que ela seja alguém melhor, eu estou sim transformando a vida dela. E aí eu vou terminar só contando um pequeno gesto de uma coordenadora de uma escola que eu encontrei outro dia, numa cidade no interior de Minas que se chama Paracatu. Não sei se vocês conhecem, Noroeste de Minas. Quem de toda a vida? Minha família é de lá também. E aí essa coordenadora me contando que aos 9 anos ela perdeu a mãe. E ela tinha uma professora, terceira série na época, muito rígida, muito séria. Mais séria até do que rígida. E todo mundo ficava, nossa, ela é brava, ai meu Deus. E aí ela perdeu a mãe e parou de ir na escola durante um tempo. 15 dias depois ela retornou. Quando ela voltou, ela estranhou, porque todos os dias aquela professora passou a recebê-la com um abraço. Aquela professora, na sua rigidez, que só ela sabe de onde vem pela sua infância, foi o jeito que ela encontrou. Talvez eu não tenha palavras e eu nem sei se a gente tem palavras para dizer para uma criança que perde a mãe, né? O que ela fez? Ela passou a receber aquela menina com um abraço. E ela me disse hoje, adulta, educadora, ela falou, Aline, os abraços que ela me dava todos os dias mudaram a minha vida. Aquele abraço me dava desejo de ir até a escola, porque o abraço que eu não tinha da minha mãe, eu ia receber dela. E foi isso que motivou essa criança todos os dias a ir para a escola. E essa, hoje adulta, ser alguém que faz essa diferença na vida dos seus alunos. Ela não recebe um aluno da mesma forma que ela receberia se ela não vivenciasse essa experiência. Porque ela sabe que um simples abraço pode sim transformar a vida de alguém. Muito obrigada, viu?